Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje com a nossa aula 69 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos vendo proporções, razões e proporções. Bom, hoje nós vamos estudar as propriedades das proporções. Para estudar as propriedades, nós vamos admitir como hipótese que vale a seguinte proporção. A está para B, assim como C está para D. Então essa é a nossa hipótese, ou seja, isso nós assumimos como verdade sem questionar. Isso aqui é um fato que nós temos que assumir. A partir desse fato, nós vamos definir quais são as propriedades que decorrem desse fato. Bom, uma vez que A sobre B é igual a C sobre D, a propriedade P1 diz o seguinte, que A mais B sobre B também vai ser igual a C mais D sobre D. Ou seja, se A está para B, assim como C está para D, então A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Ou então, A mais B está para A, assim como C mais D está para C. Essa propriedade P1 é desta forma, a propriedade P2 é equivalente à propriedade P1, mas é para a diferença, para a subtração em vez da soma. Né? Podem ver aqui que é exatamente igual a P1, mas é para a diferença aqui, a subtração, em vez da soma. A propriedade P3, nós vamos ver também que é uma decorrência. Então, basicamente, essas propriedades elas têm uma relação bastante semelhante. Apenas essa P4 tem a ver aí com o produto, com a multiplicação. Mas a P2 e a P3, elas, em grande parte, elas decorrem da propriedade P1. Né? De certa forma, poderíamos dizer que a propriedade P1 é a única propriedade aí. Para nós demonstrarmos essas propriedades, a primeira coisa que nós vamos observar aqui é a seguinte. Nós temos a hipótese de que A sobre B, é igual a C sobre D. E pela propriedade fundamental das proporções, nós vimos que isto equivale a AD igual a BC. Essa é a propriedade fundamental que nós chamamos de multiplicar em cruz. Bem, agora aqui como nós temos um produto dos extremos igual ao produto dos meios, e o produto ele é comutativo, ou seja, nós podemos alterar esta ordem, isso significa que nós podemos trocar de posição os meios e os extremos. Ou seja, esta proporção ela é, na verdade, equivalente à proporção que nós obtemos alternando, por exemplo, esses extremos, ou seja, escrevendo o D no lugar do A e o D no lugar do A e o A no lugar do D. Ou então, nós podemos alternar aqui os meios também. Então, o resto continua. A, no lugar do B nós colocamos o C, e no lugar do C nós colocamos o B. Então, nós podemos alternar os meios. Ou podemos alternar os dois, na verdade, né? Nós podemos alternar tanto os meios quanto os extremos, mas nesse caso, equivale a nós fazermos invertermos as duas frações aqui, as duas razões, né? Então nós teríamos aqui B sobre A igual a D sobre C. Ou seja, aqui nós alternamos tanto os meios quanto os extremos, né? Então todas essas frações são equivalentes àquela fração que foi fornecida ali. Isso é importante, porque isso implica que, na verdade, quando nós lemos da forma A está para B, assim como C está para D, nós podemos ler também A está para C, assim como B está para D. Mas, voltando à nossa demonstração, nós temos a proporção A sobre B igual a C sobre D. Para fazer aquela demonstração da propriedade 1, nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa, vamos somar uma unidade a ambos os membros desta igualdade. Então temos A mais B, A sobre B mais 1, igual a C sobre D mais 1. Nós podemos somar 1 aos dois membros aí. Agora, deste lado aqui, nós podemos escrever da seguinte forma. A sobre B mais 1, nós podemos escrever como A mais B sobre B. Por que nós podemos escrever assim? Na verdade, este 1, nós podemos enxergá-lo como B sobre B, né? Então, nós ficaríamos dessa forma. Vejam que, distribuindo novamente aqui, nós teremos A sobre B mais B sobre B, que é 1. Então, isso aqui é exatamente igual a isso aqui. E aqui, neste lado, nós teríamos aqui C mais D sobre D. Ok? Então, vocês percebem aqui exatamente a propriedade P1
está demonstrada aqui. Agora, a P1 ela pode aparecer embaixo o B ou o A, não é? Para aparecer o A, o que nós fazemos? Bom, agora para nós demonstrarmos a segunda parte aqui da propriedade P1, que é esse trecho aqui, o que nós fazemos? Nós invertemos os dois membros, então vamos ficar aqui com B sobre A igual a D sobre C. Notem que continuamos com BC igual a AD, que é exatamente a propriedade fundamental, por isso que nós podemos fazer essa inversão. Bem, nesse momento, agora é que nós somamos 1. Nos dois membros, aos dois membros, temos esta igualdade, e agora nós reescrevemos isso da seguinte forma, utilizando a ideia aqui que 1 é A sobre A e 1 é C sobre C. Então ficamos com B mais A sobre A igual a D mais C sobre C. E está demonstrada a segunda parte. É claro que ali está aparecendo A mais B e C mais D, mas a soma não se altera aqui, né? A soma continua sendo A mais B e C mais D. Então essa é a segunda parte da propriedade P1. A propriedade P2 eu vou deixar a cargo de vocês. A única diferença é que nós teremos que subtrair aqui, em vez de somar 1. Né? Mas aqui é parecido. Aqui nós teremos uma pequena diferença também. Mas como esse sinal é negativo nos dois membros, né, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Mas a propriedade P2, então ela é equivalente, aí, digamos, à propriedade P1, apenas utiliza aí o sinal negativo. Bom, então já estamos com as propriedades P1 e P2 demonstradas. Agora a propriedade P3 ela diz o seguinte, que a proporção A sobre B igual a C sobre D vai ser igual à soma A mais C sobre B mais D, ou a diferença. Essa propriedade ela decorre de P1 e de P2. Mas como é que nós podemos enxergar isso? Para demonstrar a propriedade P3, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui a nossa proporção original, A sobre B igual a C sobre D. Nós vamos fazer uma permutação dos meios. Então nós vamos ficar com a proporção A sobre C igual a B sobre D. E agora nós vamos aplicar a propriedade P1. Então a propriedade P1 ela nos diz o seguinte, que A mais C sobre C é igual a B mais D sobre D. Daqui nós temos o seguinte, este B mais D e esse C também eu posso alternar os meios novamente. Então ficamos com A mais C sobre B mais D igual a C sobre D. E nós já havíamos visto aqui que C sobre D é também igual a A sobre B. Ora, isso mostra esta primeira parte da propriedade P3. Ok? Para mostrar essa segunda parte aqui da propriedade P3, é bastante parecido. Mas nessa etapa aqui, nós vamos ter que permutar os meios e aplicar a propriedade P2 em vez da propriedade P1. Não é? Então nós teremos o seguinte, A sobre B igual a C sobre D. Então ficamos com A sobre C igual a B sobre D. Não é? E agora nós aplicamos a propriedade P2 agora. Não é? Então ficamos com A menos C sobre C igual a B menos D sobre D. Não é? Então aqui nós podemos alternar os meios. Então ficamos com A menos C sobre B menos D. Isto é igual a C sobre D, que é igual a A sobre B. Então essa é a demonstração da propriedade P3. Bom, para finalizar então, vamos argumentar aqui a propriedade P4. A propriedade P4 ela é bastante simples, é a que tem a demonstração mais simples aí dentre essas propriedades. Então nós temos a propriedade aqui, que a proporção inicial, né, que é a nossa hipótese, A sobre B igual a C sobre D. Então nós multiplicamos os dois membros dessa proporção, por exemplo, por A sobre B. Então nós vamos ficar deste lado aqui, nós vamos ficar com A sobre B vezes A sobre B, e do outro lado nós vamos ficar com C sobre D vezes A sobre B.
Então nós temos aqui A vezes A, multiplicação de frações, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. E aqui nós temos AC sobre BD, que é justamente o que diz essa primeira parte da propriedade P4. Então A sobre AC sobre BD igual a quadrado sobre B quadrado. Se em vez de multiplicarmos por A sobre B, nós multiplicarmos por C sobre D, nós vamos ter esta igualdade daqui até aqui. Portanto, tudo isso é igual. Uma propriedade bastante simples aí, na verdade, né? Então, quando nós temos uma proporção, quando nós elevamos ao quadrado a proporção, na verdade, pode ser multiplicados os numeradores e multiplicados os denominadores aí. Bom, pessoal, a aula de hoje foi bem teórica. Na próxima aula, então, eu vou pegar essas propriedades e fazer alguns exercícios envolvendo essas propriedades e já vão começar a aparecer alguns exercícios mais aplicados, tá? Então, eu espero que vocês estejam gostando, que estejam entendendo esse conteúdo. Se não entenderam algum detalhe, deixem nos comentários. Eu repetindo aqui que vocês compartilhem os vídeos, curtam os vídeos, se inscrevam no canal se não forem inscritos, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, galera!